certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Louvado seja Deus. E um pouco dia depois do filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longuinha e ali despedaçou as suas fazendas, vivendo dissolutamente. Pai bendito, muito obrigado por tudo. Aqui já te agradeço pelo poder do teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amados de Deus, se você meditou dentro desse texto aí, se doeu um pouquinho, eu não estou nem aí. Eu pedi para você ler a Bíblia porque os filhos, os crentes de Bereia, eles procuravam meditar na palavra de Deus em todo o tempo. Eles não brincavam. Então, o homem, ele tem que estar buscando a Deus. Eu estava meditando dentro desse texto essa semana sobre a palavra do nosso Senhor Jesus e as parábolas de Jesus, pregando para aquela multidão e falando de um certo homem que tinha uma fazenda e tinha 2 filhos, um era mais moço e um era mais velho. Sabemos que quando se trata dessa palavra, se trata de filhos, filhos se trata de famílias, famílias se trata de reunião. É o que eu falei aqui hoje para vocês, tá? Eu fiz uma pergunta aqui hoje. Quantas vezes vocês têm feito um culto doméstico dentro do teu lar? Não é? Quantas vezes vocês fizeram uma oração dentro dos lares? Quantas vezes você tem chamado a atenção do teu filho para ter um particular com ele? Sabemos que, me foge a memória, eu tinha um amigo meu que ele era juiz, Dr. Marcos, juiz da 2ª Vara Criminal do Fórum de Joana Bezerra. Ele já estava com seus 60 anos e ele tinha um filho e ele tinha a sua herança ali na Praia de Maria Farinha. Só que ele tinha 3 carros na garagem e o filho que ele tinha se envolveu com drogas, se envolveu com maconha, com crack e etc. outras coisas, tá? E de repentemente aquele filho chegou para o pai e disse: pai, me dá teu carro. O pai disse: eu não vou dar, porque você não está merecendo sair com o carro. Aquele filho pegou uma faca grande e chegou no pneu do carro do pai, furou e foi para cima do pai para torar o pescoço do pai. Eu falei que o pai era o quê? Juiz. Então, às vezes, por muitas regalias que a mãe e o pai concedem aos filhos, eles fazem o que quer. Eu tenho a minha mãe, ela está com 88 anos. 88. E ela diz assim: o filho que brincar comigo, eu mesmo na cama, sem andar, eu meto a bengala. Eu digo: é assim mesmo, mamãe, estou aqui para apanhar da senhora. E às vezes a dureza de uma mãe, às vezes a ignorância de uma mãe, serve de alimento para que o filho cresça olhando os mandamentos da mãe e ele ser um cidadão na terra. Diga amém para Jesus. Amém, gente? Então eu fico olhando que muitas mães estão orando de forma errada pela vida dos filhos. Porque quando eu fico olhando dentro desse texto, eu quero ler novamente para que vocês entendam. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, olha aí, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, me dai parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda, e um pouco dia depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Eu estava lendo hoje em casa também, e perguntei a minha, eu tenho essa moça como uma filha, amiga, irmã, que Deus abençoe. E eu fico olhando, que eu fiz uma pergunta a ela: qual foi um dos filhos do rei chamado Davi, que quando ela estava lendo no livro da juventude, o camarada era o cara mais bonito que o pai tinha. O livro fala que do sapato ao cabelo dele, ele era o cara mais
famoso do reinado do pai. Mas dentro dele era um coração mau, um coração amargo. Às vezes muita gente idolatra filho, porque o filho é bonitão, a filha é bonita, não é? E é porque é assado, é assim. E às vezes o filho está caindo no caminho do sexualismo, no caminho de todos os caminhos errados, no caminho da feitiçaria, no caminho de tantas coisas. Porque o sexualismo e o lesbianismo são duas coisas muito feias, gente, tá? Deus fez a mulher para homem, o homem para mulher. Ele não fez nada errado, ele fez tudo certinho. Errado é o diabo, que quer imitar e fazer tudo errado. Então eu fico olhando aqui, que quando eu vejo a história de Absalão com Davi, Absalão, por ser um cara bonito, mas dentro dele ele era um cara terrível, um cara mau, um cara feio, porque às vezes a boniteza, ela não está estampada somente nas coisas físicas deste mundo, não. Tem gente que está preocupado com gente estampado com a boniteza. A boniteza é bom, a gente andar bonito, andar com cabelo penteado, andar bem trajado, mas a boniteza tem que vir de dentro de você, não de fora. Então imagina, do que eu estou falando aqui, que esse fazendeiro, ele tinha 2 filhos. Imagina que Davi também tinha vários filhos. Imagina Absalão agora com inveja do pai e tentou tomar o reinado do pai. Mas deixa eu te dizer, aquilo que Deus te deu, teu filho não toma. Aquilo que Deus te deu, tua mulher não vai tomar. Aquilo que Deus te deu, Satanás não vai tomar. Aquilo que Deus te deu é teu. Você tem que crer nisso. Você tem que ter postura. Eu amo a minha mãe, porque minha mãe diz assim, enquanto eu estou viva, quem manda aqui sou eu. Agora, depois que eu partir, vocês coma. Mas enquanto eu estou viva, quem reina aqui primeiramente é Deus, segundo eu. Mas tem muitas mães, gente. Muitos pais pegando mole com filho. Filho fazendo o que queres. É assim ou não é? Porque eu fico olhando que quando eu vejo dentro desse texto, eu fico vendo uma palavra muito séria, muito forte. Ah, vocês não conhecem o pastor Nilson, vocês não sabem qual é a minha faculdade. Também não estou aqui para falar, eu já falei aqui muitas vezes. Ora a Deus e pergunta quem é esse que está pregando aqui, que Deus pode te revelar. Você não pega nem na Bíblia, às vezes, como é que você vai pedir a Deus uma revelação, gente? Eu fico olhando dentro desse texto que esses 2 filhos, um era trabalhador e o outro era o quê? Somente aquele filho bonitão, né? Somente se acordar tarde, querer escovar os dentes a hora que quer, pentear o cabelo, não queria tirar leite da vaca, não queria cortar capim, não queria fazer nada. Entenda comigo agora. Quantas mães aqui desse bairro da Galinha d'Água, se doeu um pouquinho da glória, tá, gente? Eu não vim para cá para te alisar. Quantas mães já perderam a moral para os filhos, que não tem mais coragem de dizer para as filhas, para o filho dizer assim, vá lavar o banheiro que você mija. Vá agora lavar os pratos que você comeu e vá varrer a casa e passar pano no chão. Porque muitos filhos chegam para a mãe e sabem que aquele vai dizer assim, oxe mãe, eu não tenho tempo de fazer isso não, tá? Eu estou aqui estudando no computador. É assim ou não é? Quantos filhos tem assim dentro de casa? Que o pai e a mãe tem que pagar uma pessoa para fazer alguma coisa, porque os filhos não podem fazer mais nada, mas estão na bebedeira, estão nas drogas, estão na prostituição, estão na macumbaria, estão na feitiçaria, e as mães estão aí deixando tudo de todo jeito. Ei, se Deus te chamou para ser líder, tu tem que botar ordem na tua casa, tu tem que botar ordem no teu recinto. Não é pecado amar filho, não é pecado não. Eu também sou pai, eu também já sou avô, eu tenho netos, para quem não sabe. Mas eu fico olhando dentro desse texto uma coisa muito séria,
que um único Pai, que ele deu a vida, morreu por nós, o nome dele é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele lutou na sua peregrinação, trabalhando para dar vida a cada um de nós, Gabriela. E quando eu fico olhando que quando Jesus, ele batalha para dar vida a nós, ele disse, agora eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Mas só que ele disse uma coisa, se alguém quiser vir após a mim, ele disse o que nisso aí? Você já leu o que é que diz na Bíblia? Ele disse, olha, se alguém quiser vir após a mim, renunciar a si mesmo, tomar sobre vós a tua cruz e siga-me. Tem gente que a gente chega para ele e fala assim, ô pastor, o senhor pode orar por mim, né? Mas eu estou por aqui, ore por mim. É você que tem que criar coragem, largar a vergonha, largar o pecado e dizer assim, eu sou soldado valente, porque meu pai já pagou o preço por mim, meu pai carregou a cruz por mim, meu pai foi furado as mãos por mim, meu pai foi lançado uma lança por mim, meu pai levou cuspida no rosto pela minha vida, meu pai foi humilhado pela humanidade, pela minha vida, mas ele não reclamou. Ele foi como ovelha muda para o matador, levando aquela cruz que não era para ele. Aquela cruz era para você que é pecador. Aquela cruz é para você que anda fazendo o que Jesus não fez. Então essa cruz era para nós. Mas Jesus disse assim, eu estou levando sobre vós todos os vossos pecados e as tuas pisaduras. É Ele. Então agora, se o filho quiser agora, não pense que Jesus vai dizer assim, meu irmão, deixa o crack e venha para cá, deixa a maconha, venha para cá, deixe de ser homossexual e venha para cá, não. Ele diz assim, se você quiser a salvação, é você que tem que querer renunciar o pecado para poder morar no céu. No céu não entra pecado. É assim ou não é? Não entra, não tem como. Pastor Nilson tem que se aprumar. Pastor Nilson tem que zelar o que Deus deu. Não é? Então quando eu fico olhando dentro desse texto, gente, olha, esse filho mais novo, para você que não sabe, ele era o bambambam do pai. Mas o que me chama a atenção daquele fazendeiro é que ele não poupou seu filho. Tem gente que o filho ele está errando, mas diz assim, vou deixar ele aqui, né? Vou deixar ela aqui, porque deixa ela assim mesmo. Não é Jesus vai dar jeito, não. Jesus já deu jeito. É você que tem que olhar e dizer assim, olha, se tu está procurando a caça, vai procurar agora o caçador. É ele que tem que querer renunciar. Você sabe com quantos anos a minha mãe, ela me botou para eu criar vergonha e ser um pai. Eu com 8 anos de idade, eu tinha feito minha primeira casa, um barraco de prasto, e com papelão e com palha de coco. Né? E com um menino pequeno de lado. A mulher ficou grávida e eu fiquei dormindo com os pés lá de fora e a cabeça para dentro. A minha primeira casa maravilhosa foi com 2 telhas de brasilite, atrás de um terreno, de um areal, cheio d'água, e a mulher dormia dentro. E minha mãe com a casa dela. Eu não vou dizer que a minha mãe foi ruim. Minha mãe foi uma mulher linda, maravilhosa. Sabe por quê? Quando o filho quer querer fazer demais dentro de casa, você que é pai tem que dizer assim, meu filho, é o caminho que você quer, vai embora, agora eu vou orar por você. A minha mãe orou por mim 30 anos por chegar aqui hoje. 21 anos de pastores na história caminhando com Deus, e a minha história não foi fácil pela minha rebeldia, mas o amor da minha mãe foi maior porque ela foi orar por mim. Uma mãe, ela não pode aceitar nenhum pai o que o filho ou que o esposo quer fazer dentro de casa. A mulher sábia edifica a sua casa, e um homem fiel onde achará o seu valor. Entenda a conexão da palavra de hoje. Então esse homem aqui com seu filho,
esse filho aqui, há um poucos dias, veja aí no versículo de número 14 deste livro, para você entender a ascensão da palavra, a parábola de Jesus Cristo com esses dois filhos do fazendeiro. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar o quê? Porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direis: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só, gente. Olha só. Aquele filho daquele homem, quando ele pediu a metade da sua fazenda do pai para ir embora, naquela época o pai, quando ele tinha algo de bem e quando ele tinha filho, um filho, quando ele queria se desligar da sua casa, o filho tinha direito à metade dos bens do pai, né? E o pai concedeu a metade de dinheiro para aquele filho da sua fazenda e deu para ele ir embora para o mundo. Só que o filho pegou aquele dinheiro e começou agora a gastar com as meretrizes. A palavra meretriz, dentro do hebraico ou no grego, está falando prostitutas, não é? Então, quando ele gasta o seu dinheiro com esses tipos de pessoa, que ele cai nessa podridão, o que é que acontece com ele? Acabou o dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Amigos, tem gente que tem tanto amigo. É quando você tem tanto dinheiro. É gente na tua casa. Faz o seguinte. Coloca uma grade de cerveja super gelada, pega uma banda de boi, coloca na tua casa, faz aquela festa, para tu ver quantos amigos vai no teu banheiro mijar lá. Suja teu banheiro, canta a tua mulher, olha para tua filha, faz aquela bagunça, aquela festa, e no final todo mundo vai embora, fica os pratos sujos para tu lavar, ressaca, dor de cabeça. É verdade ou é mentira minha? Porque você tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem amigo. Eu quero ver você ter amigo num dia que você não tiver nada dentro da tua casa. São poucos amigos que vai te procurar e vai te ajudar. Então aquele amigo, aquele filho daquele homem, quando ele pegou a metade da fazenda, seja quando ele botou um monte de dinheiro no bolso, era muita mulher atrás dele, era muita gente atrás dele. Mas quando acabou o dinheiro, o que foi que ele foi comer? Ele foi pedir ajuda. Chegou um homem e disse assim: eu tenho uma fazenda para você trabalhar agora, e de lá você vai comer o que meus porcos comem. Louvado seja Deus. Gente, olha, tinha domingo na entregação de Pelópidas, na cidade de Paulista, ali. Está ali para você ver. Domingo às 5 da manhã, 4h30, 5 horas. Tu sabe a fila de mulher que está indo para o presídio levar comida para os filhos? Chegou uma mãe para mim e disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim aqui e orar pelo meu filho, que eu estou indo levar alguma coisa para ele? E eu quero que o senhor ore para Deus salvar ele. E ela deu uma tragada com cigarro na minha frente. Deus falou comigo e disse assim: faça uma pergunta a ela. Eu disse: mas Deus? Ele disse: faz uma pergunta a ela. E eu olhei para aquela mulher e disse: sim, eu vou orar pelo seu filho, mas eu tenho uma palavra do céu para a senhora. Eu disse: qual é a palavra, pastor? Eu disse: Deus está querendo que a senhora se liberte primeiro para a senhora poder libertar seu filho. Como é que uma mãe ela pode libertar o filho vivendo nos erros? Como é que um pai pode libertar um filho que ele está num erro? E ele só pode libertar um filho quando primeiramente ele se liberta. Quando primeiramente ele toma posição de sacerdote do lar. Aí ele vai dizer assim: eu agora tenho autoridade
de poder orar por você e você se salvar. Entenda o texto da palavra. Aquela mulher olhou para mim e disse, pastor, realmente, como é que a senhora está pedindo uma oração pelo seu filho e vai levar para ele essa carteira de cigarro para ele? Primeiramente, a senhora tem que deixar o vício do cigarro, se confessar para Jesus e comprar uma Bíblia para seu filho e levar para ele. Dar para ele, sabe o quê? A espada para ele pescar. Porque tem muita gente, que está passando a mão e muita coisa, dizendo assim, aqui eu estou passando a mão, né? É porque é assim. Aí Deus diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e diante. Qualquer que ama mais seu filho, qualquer que ama mais o marido, qualquer que ama mais a mulher, quem ama mais os filhos do que a mim, não é digno de mim, nem chamará de filhos. Você tem que amar o Senhor e obedecer a Ele de todo o teu coração, porque os filhos de hoje não quer mais lavar um prato, a maioria dos filhos hoje não quer mais lavar um banheiro, a maioria dos filhos hoje sai de manhã, chega no outro dia, a maioria dos filhos hoje está dentro do quarto, no computador, no notebook, ali agarrado nos filmes de pornô, de sexo, agarrado com tanta nojeira, e muita mãe já perdeu a força dos filhos. Você tem que olhar e dizer assim, meu filho é filho de Deus e agora a tua vida está com ele. É ele que vai mudar a tua história, porque eu vou botar meu joelho e vou orar por ti. Creia nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem muitos casamentos se acabando, porque tem muitos homens que querem o bem da família e às vezes tem filho dentro de casa que o pai reclama com ele, a mãe diz assim, não deixa ele fazer nada não, porque como é que tu implica com meu filho, porque ele não pode lavar o banheiro, mas está no mundo fumando maconha, fumando crack, roubando, andando com revólver e a mãe dentro de casa passando a mão. É tempo de você botar ordem dentro da tua casa. Labaia soberra, vem que mente a sobria, labaia soberra, sobria. Nesta tarde Deus está falando com você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Eu não vim para cá para brincar de ser crente, meu irmãozinho. Eu queria que você orasse, dissesse assim, Deus, para que esse homem possa estar pregando numa esquina, tu pode me dizer quem é este homem? Tu pode me dizer quem é a faculdade desse homem? Eu sou um miserável homem, pecador, cheio de erro, falho, inconservo, servo de orelha furada. Mas para eu chegar aqui, Jesus fez eu passar pelo inferno, pela minha rebeldia, e a mostrar à minha mãe que ele ouviu a oração dela, e ela dizia assim, meu filho hoje é um homem diante de Deus. Mas tem mãe passando a mão por cima da poeira. Chega disso. Tem mãe hoje se envolvendo nas coisas erradas. Como é que tu quer salvar teu filho? Tu está observando a tua filha, aquela filhinha mocinha que está andando. Tu está observando teus filhos. Este homem aqui como fazendeiro. Esse filho dele disse, me dá a metade da minha fazenda que me pertence. Ele disse, tome filho, vai embora, mas eu vou ficar orando. Tem mãe que tem medo que o filho saia de casa, não é? Tem medo que o filho saia de casa. Mas sabe quem é que vai ensinar teu filho? É o mundo. Se ele tiver de partir, ele vai partir até dentro de casa, mas quem ensina filho rebelde é o mundo. Quem ensina filha rebelde é o mundo, porque o presídio está cheio de filho rebelde. E muitas mães pagando preço, passando por vergonha, ficando nua, dentro de revista de presídio, pelo filho, e quando sai ainda volta a fazer as mesmas coisas, pela uma desgraça que o diabo investiu neste mundo, chamado crack e a cocaína. Investiu na mente de muitos jovens sofrendo, porque a mãe não está sabendo. Tem mãe que nem sequer ensina a uma filha o que é uma menstruação, o que é um baseado de maconha, o que é crack, o que é bebida.
Leva uma vida de religiosidade, fantasma, fora do padrão de Deus. Mãe tem que ter autoridade. Pai tem que ter autoridade. E quando eu fico olhando dentro desse texto aqui, o negócio com esse jovem foi estreito. Não foi o pai que foi atrás dele, não. Foi ele que se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros que tinha feito dentro de casa. Você vai ver comigo aqui, por isso que eu peço para abrir Bíblia. Quando eu fico olhando que no versículo de número 17, do capítulo de número 15 de Lucas, a Bíblia diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado o quê? O teu filho, faz-me como um do teu jornaleiro. E levantando-se foi para o seu pai, enquanto ainda estava longe. Viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se aos pescoços e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido-lhe põe um anel nas mãos e uma sandália nos pés. Olha só, gente, isso é quando o filho se arrepende. Jesus, ele está com o braço deste tamanho aberto, dizendo assim: filho, vem para casa, vem embora. Porque aquele melhor amigo, gente, eu tenho experiência disso, aquele teu melhor amigo, ele pode te levar ao inferno, aquele teu melhor amigo pode te assassinar, aquele teu melhor amigo, ele pode te levar às coisas erradas. Eu estou chorando aqui, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu quero ser sincero nessa tarde. Jesus aqui nessa tarde, ele está com o braço aberto, dizendo assim: ainda estou te dando oportunidade de vida para que você venha de volta para casa. Porque tem oração de mãe, gente. Eu moro num lugar chamado Engenho Maranguape. Quem aqui conhece? Quem conhece aqui o Tururu? Deixa eu te dizer uma coisa, 44 anos minha mãe mora ali, tá? Aonde eu moro ali? A minha raiz. 44 anos. Deixa eu te dizer uma coisa, 100% das mães daquele lugar perderam seus filhos assassinados. 100% das vós perderam seus filhos para o sexualismo, para o lesbianismo. Muitas mães perderam seus maridos assassinados por causa da bebida, da maconha, do crack. E a gente olhar, ali foi o canto mais de homicídio. E eu olhar e ver assim um homem torar a cabeça de outro e levar para frente da casa da mãe e dizer assim: aqui está teu filho, somente a cabeça. Deus te abençoe, filho. Se você tem filhos, é tempo de você marcar reunião com eles. É tempo de você fazer culto doméstico. É tempo de você dizer assim: filho, enquanto tu estiver morando comigo aqui, tu tem hora marcada para chegar, tá? Tem filho hoje que a mãe fala, sabe o que é que ele faz? Que nada, mãe, fica na tua calado aí, tá? Já tá velha, quem manda aqui sou eu. Mas é momento, gente, de você não maltratar teu filho, não jogar ele fora, mas tem momento que você tem que olhar e dizer assim: filho, eu agora vou orar por você, mas aqui você não faz o que você quer. Porque eu tenho um presídio aqui de Charnecrinha, não sei quem conhece, chamado Centro de Educativo Sócio, presídio de menor. Vai lá para tu ver. Quantos jovens estão ali que já matou a avó, já matou a mãe, já matou o irmão, já assassinou 10, 15 pessoas. Jovem do tamanho dessa moça, já sabe o que queres, já sabe o que faz.
É momento de você que é mãe olhar e dizer assim: olha, se é o caminho da faculdade que tu queres, vai embora, mas eu vou estar olhando por você, vou estar de joelho. Se for plano de Deus, teu filho vai voltar como pastor, teu filho vai voltar como presbítero, teu filho vai voltar como missionário, teu filho vai voltar como engenheiro, teu filho vai voltar como juiz, mas para isso teu filho precisa de dureza, de ensinamento, para mais tarde ele dizer assim: a minha mãe não poupou o meu pecado, ela me ensinou o que é duro, e hoje tudo que eu tenho foi pela dureza e a ignorância da minha mãe. Louvado seja Deus.